Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Você pode ir abrindo enquanto eu vou falando. Amém? A carta aos Hebreus, ela foi escrita aos cristãos que ali estavam, que corriam risco de abandonar a sua fé naquele momento. Eles estavam desanimados e alguns tinham deixado de ir às reuniões, né? E quando essa carta ela foi escrita aos Hebreus, foi para trazer uma palavra de ânimo àquele povo que estava sendo perseguido, aquele povo que estava sendo realmente perseguido, né? E muitos começaram a pensar, é melhor retroceder, é melhor desistir, é melhor deixar isso aí longe de mim, que eu não quero morrer, né? Então, essa carta, não se sabe quem foi o autor, né, de Hebreus, mas supõe-se que foi Paulo. Mas ela é uma carta para trazer ânimo, né? E quando você lê o livro de Hebreus, você vê o quanto que é um livro apaixonante, né? Durante todo o livro, você se apaixona ainda mais. Então, a carta ela foi escrita com esse propósito para esse povo. Amém? Você entendeu? Então, era um povo que estava desanimado, um povo que estava sendo perseguido, isso lá depois de Jesus. Então, alguns começaram a desanimar e essa carta ela foi escrita para trazer ânimo. Amém? Então, entendendo esse contexto e aplicando à nossa realidade, ao nosso contexto atual, é o que tem acontecido também. Né? Muitos têm, não a ponto de ser perseguido, né? Que aqui no Brasil, pelo menos, nós não passamos por isso. Amém. Mas muitos têm abandonado a sua fé, deixado sua fé pela realidade do mundo, pelo que o mundo diz que é certo, e aí você começa a se abalar o que realmente você acredita, o que você pensa, e você começa a retroceder, né? E hoje eu vim ler esse Hebreus 12, justamente trazendo ânimo novamente. Eu sei que a última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu falei também sobre permanecer, né? Se você estava aqui na última vez que eu dei a palavra, eu falei sobre isso, sobre permanecer, sobre a importância de permanecer em Cristo apesar de qualquer coisa, né? Então, novamente nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas é porque Deus realmente tem falado muito ao meu coração sobre isso. Amém? Então, muitos jovens, todo mundo, os cristãos, muitos acham que viver o Evangelho, viver com Cristo, é só oba-oba, né? É só uma conferência, é só um retiro, é só algo legal, um culto diferente, um culto que tivemos sábado passado, que foi temático. Então isso que é legal de viver com Cristo, né? Ir para esses cultos legais e tal. Mas não. Viver com Cristo é uma caminhada. É uma corrida em direção a algum objetivo, que é se encontrar com Ele. É no fim de tudo isso, no fim de toda a turbulência, no fim de tudo que está acontecendo, você chegar nele e falar, é isso que eu persegui a minha vida inteira, foi por isso que eu abri mão de tanta coisa, foi para ver a face do meu Deus, para ver a face do meu Pai, do amado da minha alma. Então, essa é a nossa corrida, foi para isso que nós fomos criados, para andarmos com um propósito, para andarmos com um objetivo, com um foco e com um alvo. Amém? Então, vamos ler aqui em Hebreus 12. Diz assim: Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha
e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Então, quem é essa grande nuvem de multidões, né? Se você ler um capítulo antes, né, em Hebreus 11, você vai ver sobre os heróis da fé, né? E aqui no 12 ele começa: assim nós temos essa grande multidão. Então se refere aos citados anteriormente, todos os heróis da fé e todos nós que cremos nele, todos nós que recebemos o Espírito Santo. Queria que você abrisse lá em Atos 1:8. E aí você deixa Hebreus marcado aí, que a gente sempre vai voltar para ele hoje. Hebreus 1:8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Então, nós somos testemunhas de Deus, testemunhas do amor de Deus. Estamos cercados por milhares e milhares de outras testemunhas de Deus. Nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E aí eu queria que você pensasse comigo, como a gente leu, disse para você deixar aí Hebreus marcadinho, que a gente sempre vai voltar nele. Como a gente leu em Hebreus 12, do 1b, fala: portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, atrapalhando a corrida marcada para nós. Então, pensa comigo, você vai para uma corrida, né? Teve, por exemplo, acho que 2 semanas atrás, a corrida do SESI, Castanhal, por exemplo. Então, você vai para uma corrida. Você iria para essa corrida com uma mochila pesada, com um sapato não legal, que tu não consegue correr direito, com uma roupa desconfortável, que também está pesada, está molhada, e tu não consegue correr, tu sabe que tu não vai ganhar? Não, né? Justamente quando a gente vai para uma corrida e a gente quer chegar lá no final e a gente quer ganhar, a gente vai com uma roupa leve, com um sapato bom, leve também, para que você consiga correr o mais rápido possível, né? E é isso que ele está dizendo aqui, que nós temos uma corrida que foi proposta por Deus. E nessa corrida, muitos não conseguem chegar lá no final, porque o peso do pecado, porque todas as outras coisas do mundo é um peso muito grande e no meio do caminho tu cansa. Ai, não consigo mais continuar essa corrida, que está muito pesado, desisto da corrida. E alguns desistem. Ou outros chegam lá pertinho, mas morrendo também por causa do peso, né? Então ele fala que deixe para trás tudo que te atrapalha de continuar a corrida. Então, eu não sei o que tem impedido você de continuar a sua corrida. Eu não sei o que tem te atrapalhado nessa corrida. Eu não sei o que tem te feito parar. O que tem te feito olhar e pensar: tô chegando lá, mas tem uma coisa aqui que eu gosto muito, eu não consigo abrir mão, e eu vou desistir da corrida para ficar com isso aqui que eu gosto. Gente, Deus, ele tem algo muito maior, muito melhor, muito mais extraordinário do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então, se tem algo que está te atrapalhando de continuar a corrida, se tem algo que está te impedindo, deixa para trás. Ah, Jaque, mas é o meu namoro, que eu amo tanto essa pessoa, ela é o amor da minha vida, só que só tem um problema, assim, né? Eu quero ir para a igreja, eu quero fazer as coisas de Deus, mas ele não gosta muito.
ele fica reclamando que eu sempre vou para a igreja. Que realmente a minha vida tem que ser para estudar, para alcançar meu objetivo. Não dá tempo de ler minha Bíblia em casa, não dá tempo de estudar a palavra, não dá tempo de perder tempo. Por causa de Deus, eu tenho que estudar para passar no vestibular. Cara, há um tempo sim. Deus, Ele fez tudo, Ele fez um dia em 24 horas, pensando em tempo para tudo. E Eclesiastes fala isso, que é um tempo determinado para cada coisa. Então a gente só precisa saber se organizar e ter Ele como centro da nossa vida, e ter Ele como nosso objetivo maior, deixando para trás tudo o que nos impede de prosseguir. Eu também sou jovem, assim como você. Eu passo pelos desafios que você passa, ou eu já passei, ou ainda vou passar por algum desafio que você passa. E a gente tem que continuar a nossa corrida. A gente tem que continuar a nossa caminhada. Sabe, no meu período do vestibular, eu lembro que era muito corrido, e eu tinha que estudar para passar, eu queria ir para a igreja, eu queria orar, eu queria fazer tanta coisa. E eu priorizava Ele. Eu priorizava Deus, o meu amado. E no tempo certo tudo aconteceu. Eu já passei, já me formei, graças a Deus, acabou essa vida de muita correria. Mas há um tempo certo para tudo. Então, nós temos essa corrida. E nada pode nos atrapalhar. Sabe, nada, nem aquilo que o mundo fala que é normal. Mas que você sabe que aqui na palavra diz que não é normal. Em Romanos fala, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. Sabe, o mundo tenta ao máximo colocar 1000 coisas como normais. Que o homossexualismo é normal. Não é normal. A palavra de Deus diz que não é normal. Mas nós devemos amá-los, mas não compactuar com o pecado. E não aceitar o pecado, porque a Bíblia diz que não é para aceitar o pecado. E talvez nem vá tão longe, mas digamos que seja só uma besteirinha, só colar na prova, só mentir para o chefe falando que você está passando mal e nem tá, só está com preguiça de trabalho, ou qualquer outra besteira assim, que é só uma besteirinha, mas é uma mentira, é um pecado, isso afasta de Deus. Nós não podemos compactuar com o pecado. A nossa vida ela tem que ser um exemplo, por mais difícil que seja. Mas que corrida é essa? Que corrida é essa que a gente está falando? É uma corrida proposta por Deus para as nossas vidas. Uma corrida de realmente viver na contramão do mundo. Uma corrida de realmente não se conformar com o que o mundo diz que está certo. É uma corrida de viver lutando contra o pecado. Eu queria que você abrisse em 1 Pedro 1:14. Amém? Então, o primeiro ponto dessa corrida é viver lutando contra o pecado. E aqui em 1 Pedro 1:14 diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham ainda quando eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Amém? Então, esse é o primeiro passo da corrida, né? Toda corrida ela tem regras, né? Se você for participar de uma corrida, você vai receber lá algum papelzinho falando das regras da corrida. E essa é a primeira regra da nossa corrida como cristão. Da nossa corrida estipulada por Deus, é viver lutando contra o pecado. Aqui diz, não deixem que vocês sejam dominados
pelos desejos, pelos anseios, pelas vontades que vocês tinham lá quando vocês não conheciam a palavra, quando vocês não me conheciam. Pois agora que vocês conhecem, vocês sabem o que é certo e o que é errado, então vivam uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida que agrade ao Senhor. Né? E eu sei que aqui não tem nenhum santo. Né? Eu não sou santa, o Henrique não é santo, ninguém é santo, porque nós pecamos, nós somos pecadores. Mas nós temos que ser santos lutando contra o pecado. Isso é uma caminhada diária, isso faz parte da nossa corrida. Viver lutando contra o pecado, com a vontade de pecar, com a vontade de fazer o que não é certo. E o outro passo, a outra regra da nossa corrida está lá em Mateus 5. Mateus 5, versículo 13 e 14. Diz assim: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém? Então, o outro passo que faz parte da nossa corrida é ser sal e luz. Eu sei que isso é uma coisa que a gente fala sempre. Todo mundo sabe, qual é o papel do cristão? Ser sal e luz. Mas muitas vezes a gente não pratica. Muitas vezes a gente não faz a diferença que deveríamos fazer. Né? Como o Henrique comentou. A gente vê na internet, agora nesse período de eleição, as pessoas quase que se matando. E aí você vê um cristão se colocando nesse papel de brigar com o outro, eu não concordo com o teu posicionamento, não sei o quê. Assim como você tem o direito de pensar que fulano é o candidato certo, a outra pessoa tem a possibilidade de pensar que o outro fulano está certo. Então, cada um pensa de uma forma, como o Henrique falou. Sabe? Então, não tem necessidade de ficar brigando com os outros na internet ou até pessoalmente por causa de um candidato, por causa de uma eleição. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser o sal que dá gosto à comida. E quando você come uma comida sem sal, fica assim, né? Ainda nem vontade de continuar a comer, né? Tá horrível. Você fica, comida sem graça. Mas quando está no sal, assim, na medida, aí a comida fica maravilhosa. Então, o mundo, ele está assim, sem sal. Então, tá aquela coisa assim que tu fala, meu Deus, eu não queria mais nem viver nesse mundo de tanta loucura, de tanto as pessoas se matando, de tanta porrada, de tanta coisa errada. E você é o sal. Você que tem que ir lá e colocar sabor no mundo. Falar isso aqui, olha, que Deus quer. Ele quer o bem e não o mal, sabe? Então, nós temos que fazer a diferença. Na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Nós temos que ser a diferença. As pessoas têm que olhar para você e ver realmente um farol. Eu não sei o que fazer, eu estou passando por uma situação, mas eu vou falar com a Maiara, porque eu sei que ela vai me ouvir e ela vai me falar alguma coisa boa. Maiara não é de falar besteira, de falar qualquer coisa, ela vai me falar algo bom. Ela vai me acalmar. E você tem que ser assim, um farol. Aqui diz que nós temos que ser sal e luz. Você tem que ser um farol, onde quer que você esteja. Sabe, que as pessoas possam, no meio da escuridão, te ver de longe e falar, eu vou falar com aquela pessoa. Sabe, se ninguém nunca chegou para conversar com você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, nunca ninguém chegou para te pedir um conselho, para te contar alguma coisa que aconteceu, talvez você não esteja mostrando tanto o amor de Deus como deveria. Talvez você não esteja fazendo tanta diferença como deveria. Porque quando você faz a diferença, quando você mostra para os outros que você está disposto a ouvir, que você está disposto a servir, as pessoas vão até você.
As pessoas vão te procurar, nem que seja para falar: eu não estou bem, eu queria só um abraço teu. É esse o nosso papel. É fazer a diferença. Não é ser igual aos outros, é fazer a diferença. Amém? E o outro ponto está lá em 1 João 3. 1 João 3,16. Diz assim: sabemos o que é o amor, por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você entende isso? Sabemos o que é o amor, porque Deus deu sua vida por nós. Ok, isso a gente fala sempre. Mas aqui diz: assim nós devemos fazer também. Devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Isso não quer dizer que se alguém vem, vocês estão num assalto ali, você vai se meter na frente da pessoa: atira em mim, não nela. Não é isso que eu estou falando. Se você quiser fazer, amém. Mas não é exatamente isso que eu estou falando. Mas é de você estar ali, sabe, naquele dia cansado, que você não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, e aí uma pessoa te manda uma mensagem: Estela, eu quero muito conversar contigo. A gente pode sair? E aí a Estela: eu já estava pensando em dormir. Mas sim, vamos. E aí você vai ouvir aquela pessoa. Sabe, isso é dar a vida pelo outro. Isso é: eu estou cansado, mas eu dou a minha vida pelo outro. Eu vou ouvir o que o outro tem a dizer. Eu vou ouvir o que o outro tem para falar. Ou, sei lá, você vai lanchar, você só tem aquele dinheiro separadinho para sua comida aí, para o seu lanche depois do culto, para alguma coisa. E aí o fulano: eu não trouxe dinheiro, mas eu estou com tanta fome. Aí você: tá, eu pago para ti. Aí tu dá para a pessoa, morrendo de fome. Você está dando a sua vida por ela. Você está falando: eu estou com fome, eu queria comer, é o único dinheiro que eu tenho. Mas eu dou, porque ele está precisando. Sabe? Então tudo na sua vida tem que ser para isso, para abençoar outros. Sabe? Eu fico assim, sem acreditar em pessoas que têm um veículo, que têm um meio de transporte. E aí uma pessoa vai lá com ela e fala: vai me dar uma carona? Não vai dar, não. Eu estou com muita pressa. E a pessoa vai embora, o outro fulano vai andando para casa, vai a pé, vai andando, vai andando, vai de ônibus, vai de qualquer outra coisa. Cara, você tem que servir, nós temos que servir. A nossa vida, ela tem que ser em serviço de Deus. Sabe? Eu não entendo assim a nossa realidade atual de que só eu que importo no mundo. O mundo gira em torno de mim, eu não preciso olhar para o lado, eu não preciso ajudar o outro que se vire. Se eu conseguir comprar minha moto, ele que se vire para comprar dele. Eu trabalhei para comprar a minha. Não, cara, você precisa olhar para o lado. Você precisa ajudar, você precisa dar a sua vida pelo outro. Sabe, Jesus, ele veio a este mundo e ele deu a sua vida. Não só lá na cruz. Ele deu na vida dele inteira que ele viveu na terra. Ajudando, curando, falando, ouvindo, amando. E aí tudo só se concretizou tudo lá na cruz. Mas foi a vida inteira dele. Não foi só um momento de sacrifício. Foi a vida inteira. Sabe, a gente coloca tanta desculpa em tanta coisa. A gente coloca desculpa. Ai, fulano está me ligando porque quer falar comigo. Eu não vou nem atender. Eu não vou nem responder, eu não vou nem olhar. Cara, não faz isso. A gente estava aqui semana passada com a psicóloga Ana Barros, né, sobre finalizando o Setembro Amarelo. E ela falou tanto disso.
né? Todo mundo no bate-papo fazendo perguntas. Mas, Ana, como que eu posso ajudar uma pessoa que está em depressão? Ana, como eu posso ajudar alguém que está triste? Ana, como eu posso ajudar alguém que quer se matar? Como eu posso ajudar a tal coisa? E a resposta dela era: sai com a pessoa, escuta a pessoa, escuta o que ela tem a dizer. Tu não precisa nem falar nada de, vai ficar tudo bem. Às vezes ela só quer que tu a escute, que tu tenha um tempo para ela, que tu pare para ouvir. Esse é o nosso papel, é fazer a diferença com amor, dando a nossa vida pelo outro. Sabe, a minha vida inteira eu fui da igreja, desde pequenininha, desde criança. E minha vida inteira foi no Ministério de Dança, desde os 11 anos liderando célula, e agora com juventude. E sabe, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de ter gastado a minha vida no reino. Porque Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que a minha vontade, Ele é maior do que a sua vontade. Ele é maior do que o sonho que você tem. Ele é maior do que tudo. E a gente põe desculpa para chegar perto dEle. Não, mas eu não vou chegar perto dEle porque eu pequei. Eu não vou chegar perto dEle porque eu não estou bem. Eu não vou chegar perto dEle porque eu estou ocupado. Ele deu a vida dEle por você. Ele deu a vida dEle por nós. E hoje Ele falou tanto ao meu coração sobre isso. Que nós devemos parar de dar tanta desculpa. Parar de perder tempo brigando em rede social. Parar de perder tempo atacando o outro, criticando o outro, mandando indireta para o outro. E começar a gastar tempo lendo a palavra. E começar a gastar tempo falando, Deus, o que Tu quer para o Brasil. Que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Essa tem que ser a nossa oração. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Sabe, parar de perder tempo com tanta besteira. E começar a investir o tempo com a palavra. A começar a investir o tempo em quem realmente importa. Você consegue pensar nisso que Ele deu a sua vida por você? E a gente ouve tanto isso, que às vezes passa assim a ser um clichê. Ai, Deus deu a vida por mim. Mas você não entende a profundidade disso. E aí você sai da igreja e vai para a festa. E você sai da igreja e vai beber. E você sai da igreja e vai fazer besteira com o seu namorado, com a sua namorada. E você sai da igreja e vai mentir. E vai brigar com os outros. Cara, Ele deu a vida por você. Não foi só um dia, não foi só na cruz, foi a vida inteira. E isso tem que falar ao seu coração. Se isso não mexe com o seu coração, se isso não te faz repensar nas tuas ações, então você não conhece a Ele. Se o sacrifício dele na cruz não mexe com você, então você não conhece a Ele. Você não conhece o amor dele. E você precisa conhecer. Então, se você não conhece, procure conhecer. Porque Ele é amor. Então, a nossa missão no mundo tem que ser espalhar o amor. Fazer a diferença, fazer alguma coisa. Se deixar ser usado por Ele. Deixe ser usado por Ele, mesmo que você ache que é uma besteira. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, igual quando Deus chamou Moisés e ele ficou, mas eu não sei falar, mas eu não sei, eu não consigo, eu sou improvável. E foi isso que eu fiquei pensando, falei, Deus, por que Tu me colocou aqui? Porque eu tenho que pregar se eu nem sei falar?
E aí, quando a Isabela cantando, ela começou a falar aquilo. Eu falei, Deus, Ele responde ao nosso clamor. Deus, Ele escuta, mesmo que você pense que Ele não está ouvindo. Ele está. Então, não deixe de falar e não deixe também de ouvir. Porque é Ele que capacita e é Ele que ouve as nossas orações. Então, o nosso papel é demonstrar amor, é agir com amor, é fazer a diferença e não desistir, e não cansar, e não desanimar. Mesmo que você fale para alguém e a pessoa parece que não está nem aí, ela está aí. Né? Esses dias a gente saiu com meu irmão, depois da conferência. E aí a gente no carro, aí eu falei, a conferência foi muito legal e tal. Aí ele fez uma brincadeira assim. Ele falou, tu nem me chamou, né? Já desistiu de mim, foi? Aí eu fiquei assim. Mesmo que seja uma brincadeira, mas ele queria ser chamado. Ele queria ser lembrado de, mano, vai ter uma conferência. Sabe? Porque no fundo, eu sei que ele quer Jesus. Então, talvez você fale para alguém, você ore por alguém e a pessoa parece que não está nem aí. No fundo, ela sente falta de Deus. No fundo, ela quer conhecer esse amor. Então, você precisa amar. Você precisa ser a Bíblia que essa pessoa vai ler. E a Bíblia é amor. E a Bíblia é se doar pelo outro. Isso é a Bíblia. E aí, voltando aqui para Hebreus, diz assim, no versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Então, conservemos os nossos fixos em... Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, não é nas pessoas. Não é em, fulano, não concordo com o que ele diz, eu vou sair da igreja. Cara, os nossos olhos, eles têm que estar fixos em Jesus. Não é em pessoas, não é o que, o fulano diz, eu deixo de falar. É em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por meio dele que nós vivemos, é por meio dele que nós estamos aqui. Então, nossos olhos, eles têm que estar fixos nele, e não no geral. Os seus olhos podem estar nas pessoas se for para amar, se for para servir, se for para se doar. Agora, se for só para, eu vou olhar o que fulano está fazendo, poxa, me magoou, acabou minha vida. Então, não. Falo, Deus, fixa os meus olhos em Ti. Essa tem que ser a sua oração todos os dias. E para finalizar, queria que você abrisse lá em Salmos 119. O Salmo 119, ele é o maior da Bíblia, e ele fala sobre ser apaixonado pela palavra. Sabe, quando você lê Salmo 119, você olha, cara, isso é ser apaixonado pela palavra. Cara, eu preciso viver isso. E a gente vai ler só alguns versículos. Você deixa aberto Salmo 119, eu vou falando o versículo, você vai acompanhando. Ok? Salmo 119, versículo 11. Diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. 16. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. 18. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. 20.
O meu coração sofre ansioso, pois em todos os momentos eu quero conhecer a tua vontade. 148. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Então, em Salmo 119, fala sobre a paixão pela palavra. Fala também que lâmpadas para os meus pés são a tua palavra. Então, na nossa corrida, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada cristã, sabe quem é a luz que vai iluminar o teu caminho? Só falar para você qual é o versículo. No 105. Então, quem vai iluminar? Nossa, mas eu estou nessa minha corrida, eu não sei nem para onde ir. Sabe quem vai mostrar o caminho? A palavra de Deus. A luz para os meus pés é a tua palavra. Então você só vai conhecer a vontade de Deus, você só vai conhecer o caminho que você deve seguir se você conhecer a palavra de Deus, se você ler, se você meditar nessa palavra. Amém? Vocês estão com uma cara assim muito triste. Desculpa se eu fui muito dura com vocês, se eu falei assim muito forte. Mas que vocês saiam daqui realmente entendendo isso. Que nós temos uma caminhada, que nós temos uma corrida. E essa corrida ela dá em algum objetivo. Se você não tem um alvo, então você está correndo aí à toa e você vai para qualquer lugar. Né? Mas a nossa corrida cristã, ela tem que ter um objetivo que é Deus. Que é agradá-lo, que é amá-lo, que é fazer a vontade dele. E nessa corrida existem prioridades na nossa vida, que é abandonar o pecado, que é fazer a diferença, ser sal, é ser luz, e é também amar uns aos outros, dando a sua vida pelo outro. E para tudo isso você precisa se apaixonar pela palavra de Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé, que você desse um sorriso aí para quem está do seu lado, que você respirasse assim. E aí, para finalizar, eu quero que você olhe para cima, dá uma respiradinha aí. Aí você repete comigo. Deus, fixa os meus olhos em Ti. Amém? Deus abençoe. A gente vai orar para encerrar. Pode fechar seus olhos. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é quem nos guia. É Tu, Senhor, que nos dá a direção, Pai, para onde temos que ir, o que temos que falar, o que temos que fazer, Deus. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa gerar cada dia mais amor em nossos corações, que o Senhor possa gerar, Deus, cada dia mais amor, Deus, e arrependimento em nossos corações, Deus. Pai, eu oro, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Deus. Se há alguém, Senhor, com algum peso, se há alguém, Senhor, com alguma vontade de desistir, Deus, se há alguém, Senhor, com desânimo em seu coração, Deus, eu oro, Senhor, para que haja ânimo, Senhor, para que haja alegria, Deus, para que haja realmente, Pai, vontade, Senhor, de largar o pecado, Senhor, e viver para Ti, Deus, porque vale a pena. Vale a pena, Senhor, ser fiel a Ti. Vale a pena, Senhor, manter os nossos olhos fixos em Ti, Deus, porque Tu és o autor e consumidor da nossa fé. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada pelo Seu sacrifício. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor.